não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Professor, na verdade é apenas um esclarecimento sobre a influência do kantismo no positivismo. O senhor mencionou isso, mas eu não pude captar totalmente aquilo que o senhor havia dito. Então é o seguinte. Kant ele quer estabelecer um limite muito claro entre aquilo que nós podemos conhecer por experiência e aquilo que nós só podemos pensar ou conjecturar. Portanto, para ele, tudo aquilo que estiver para além dos 5 sentidos não é propriamente matéria de conhecimento. Tá certo? Mas, o que não quer dizer que não seja verdade. Não, mas e exatamente é a partir disso aí que se forma o positivismo. A noção do positivo, quer dizer, aquilo que é efetivamente conhecido. O conhecimento positivo é aquilo que é produzido pela ciência a partir de observações do mundo sensível. E ponto final. Quer dizer, aquilo que é obtido pela filtragem dos dados sensíveis pelo método científico. Isto é o conhecimento positivo. O resto é pensamento, é conjectura, concepções, etc, etc. Então, você vê que daí derivam muitas coisas, sistemas de ensino, normas morais, preceitos de senso comum, normas do direito. Né? Toda a noção do direito positivo vem daí. O que é o direito positivo? É aquele que está escrito na lei, independentemente de interpretações mais profundas. Por exemplo, o conceito de justiça pode ser um conceito inapreensível numa mentalidade positivista. Então não temos que julgar se a lei é justa ou se é injusta. Temos que apenas que julgar de acordo com a lei que existe, que é, portanto, um fato positivo. Então tudo isso é herança do Kant. Agora, uma coisa que eu queria observar, que, independentemente das perguntas, é o seguinte, é que nesse processo que nós estamos descrevendo, você vai passando desde filosofias que têm em si próprias os princípios da sua inteligibilidade, para filosofias cuja inteligibilidade depende cada vez mais de fatores externos. Então, se você pegar, por exemplo, a obra de Platão, vamos supor que da Grécia inteira você conhecesse somente a obra de Platão, tudo que da cultura grega está incorporado nela, está trabalhado nela, está analisado, pensado, trabalhado, de modo que você não precisa procurar fora da obra de Platão algum fundamento da obra de Platão. O fundamento está todo lá. Certo ou errado, ele está lá dentro. Tá certo? Agora, à medida que passa o tempo, você vê que os elementos externos, fundamentos externos, vamos dizer, justificativas externas para as filosofias, começam a aparecer cada vez mais. Se você pegar, por exemplo, um exemplo característico, você pega o marxismo. Há uma infinidade de elementos externos que são fundamentos do marxismo, embora não façam parte dele. E sem os quais você não vai entender o marxismo. Quer dizer, ele não se explica a si mesmo, ele é explicado de algum modo por fatores externos. O que vai tornando, vamos dizer, a compreensão dessas filosofias uma coisa cada vez mais complicada e contraproducente, por assim dizer. Até que chega ao cúmulo, vamos dizer, de filosofias que não podem ser compreendidas sem uma compreensão profunda da psicologia do filósofo, da sua biografia. Eu acho, por exemplo, o próprio cartesianismo é assim. Quer dizer, existe uma parte dele que está, por assim dizer, escondido, ou está no plano de fundo, que não aparece nos textos,
mas que os textos deixam como que fosse em aberto, e você só começa a entender a partir de um elemento biográfico. Por exemplo, essa questão do gênio mau e dos traições, esse é o assunto do meu livro sobre Descartes. Isso quer dizer, se você nada soubesse da biografia de Descartes, soubesse somente os textos, haveria ali rombos de inteligibilidade, coisas que você não entende realmente o que ele está querendo dizer, ou pelo menos qual é o alcance do que ele está, o alcance que ele está querendo dar àquilo que ele diz. Ao passo que se você pega mesmo a filosofia escolástica, você pega a obra de Santo Tomás de Aquino inteira, fala, bom, você não, na verdade pouco se sabe da biografia dele, tá certo? E é preciso saber muito pouco do contexto histórico para você entender o que ele está dizendo. Claro, o contexto histórico pode ajudar, os elementos externos podem ajudar, mas eles ajudam como um complemento, não como um fundamento, não como uma razão que ele teve para dizer isto ou aquilo. Mas, à medida que esses fatores externos, né, quer dizer que a função social da filosofia se torna mais complexa, então esses elementos externos, às vezes, eles podem ser a chave de uma filosofia inteira. Então, se você pega até filosofias que parecem muito inteligíveis por si mesmas, Edmund Husserl, por exemplo, né? O projeto dele é mais ou menos similar ao projeto de Descartes. E tem uma carta dele a uma aluna dele, que aliás era uma freira, em que ele diz que tudo que ele quis na vida foi assim, chegar a Deus sem Deus. Esse é o projeto cartesiano, né? Quer dizer, você vai vencer o diabo e salvar a sua alma por meio, vamos dizer, da razão humana. É um projeto gnóstico, no fim das contas. E daí você diz, mas por que o sujeito entrou nisso? Por que ele precisava desta solução em particular? Quer dizer, uma coisa é, por exemplo, você pode fazer uma filosofia sem pressupostos teológicos, sem você usar a Bíblia nem a autoridade como fundamento. Você pode fazer isso. Então você diz, bom, você pode fazer uma filosofia que abra um caminho para a transcendência sem a ajuda da teologia. Mas sem nenhuma ajuda divina é outra coisa. Então você vê que ali tem um mistério no meio disso. E esse mistério não está exposto na filosofia, não está explicado, não está trabalhado na filosofia. Ele é uma coisa que está no fundo dela. É um elemento que então você só vai entender se souber quais são os elementos biográficos que levaram o indivíduo a fazer isso e não outra coisa. Também, vamos dizer, porque as motivações que levam os indivíduos ao esforço filosófico são muito diferentes e elas nem sempre são públicas. E também há um elemento de segredo, um elemento de ocultação que também vai aumentando, né? Ocupando o espaço cada vez maior. Por exemplo, se você estuda a filosofia de Jean-Paul Sartre, você parte do existencialismo inicial e depois ele afirma a absoluta soberania do marxismo. Olha, é difícil você partir do existencialismo você chegar ao marxismo. Quer dizer, houve um salto aí. Né? E este salto não é inteligível só pela obra. Alguma coisa aconteceu que o levou a tomar essa direção. Quer dizer, ele começa a desenvolver a filosofia independente e depois ele a enxerta dentro, vamos dizer, de um corpo doutrinal pré-existente. Para você entender o que ele está querendo dizer, bom, você vai ter que estudar a biografia dele, o ambiente intelectual, etc, etc.
E a filosofia inteira de Nietzsche. Quer dizer, o objetivo de Nietzsche não era fazer uma filosofia no sentido aristotélico-platônico, mas anunciar os tempos vindouros. Isso quer dizer que ele tem consciência do momento histórico em que ele está entrando, tá certo? E da influência que ele quer exercer. Então, como é que você vai saber, vai ali distinguir no texto de Nietzsche, qual é exatamente a função da linguagem que ele está usando? Quer dizer, ele está dizendo as coisas porque as coisas são assim, ou porque ele quer que você pense ser assim, para desencadear o efeito que ele pretende criar depois. Então, quer dizer, sem você conhecer muito bem o estado da cultura europeia naquele momento, e quais eram os dramas, quais eram os problemas que estavam ali presentes, né, e quais os motivos que uma pessoa poderia ter para desejar exercer a influência nesse sentido ou naquele sentido, né, e também sem você avaliar essa filosofia pelas suas consequências, porque se ela é consciente e deliberadamente uma intervenção no processo histórico, algo assim como uma intervenção profética, né? Mas no sentido etimológico do verbo profero, que é fazer acontecer, tá certo? Então, bom, o alcance dela só pode ser medido pelos efeitos reais que ela desencadeou. Isso quer dizer que a herança de Nietzsche começa a fazer parte, de algum modo, da filosofia de Nietzsche, o que complica as coisas formidavelmente. Quer dizer que as pessoas que vão assim, eu estou aqui lendo os diálogos de Platão, agora estou lendo Nietzsche, então, isso é um pouco de ingenuidade, né? Inclusive essa ideia dos grandes livros, né? Eu li aqui os diálogos de Platão, agora eu vou ler assim falar Zaratustra, né? E bom, os diálogos de Platão, eles têm a sua inteligibilidade interna, e Zaratustra não tem, ele está se referindo a toda a cultura europeia ali. E se referindo, às vezes não é se referindo, está aludindo. E você precisa então desencavar o sentido de cada alusão e saber por que ele interpretou assim o assado, este ou aquele elemento da cultura externa. Então não é a mesma coisa você ler, né? Você está falando do método Adler agora, né? Bom, se você aplicar o método Adler no Nietzsche, você não vai chegar a coisa nenhuma, né? Você precisa muito mais do que aquilo. Você precisa de todo um contexto, e que nem sempre é um contexto filosófico, mas é um contexto literário, às vezes até um contexto pessoal. Por exemplo, você saber que o sujeito sofria de sífilis, e que ele, a partir de certo momento, estava ficando louco. E ele tinha, assim, 2 horas de lucidez por dia, né? E tinha aquelas dores de cabeça horríveis, da sífilis, etc. Então ele aproveitava aqueles momentos e escrevia as coisinhas rápido, né? E, bom, então grande parte do estilo do Nietzsche se explica, vamos dizer, pela pressa de registrar alguma coisa, fala, bom, daqui a pouco eu vou endoidar de novo, deixa eu anotar rapidinho. Bom, então, é um elemento biográfico, se você não entende o que ele está falando. Quer dizer, isso dá muito mais trabalho do que você ler Platão ou Aristóteles. E, ao mesmo tempo, o número de filósofos aumenta. Quer dizer, a gente até, vamos dizer, como uma sugestão pedagógica, o estudante que está entrando no estudo, eu sugiro que você pegue de preferência essas obras que têm a sua inteligibilidade interna, que você não precisa de tantos elementos externos, não precisa de tanta sutileza para entender. Não quer dizer que as mais difíceis de entender sejam mais importantes ou melhores. Às vezes não é, às vezes é um trabalho miserável que você tem para entender e no fim você vê que não vale a pena. Por exemplo, como é que você vai entender a obra do Wittgenstein sem todo o diálogo dele com o Bertrand Russell e com a escola analítica de modo geral? Não dá para saber. Você não sabe do que ele está falando. Quer dizer, aquilo não é uma simples tese filosófica que ele está lançando no ar. Não, é uma resposta a alguma coisa que não está mencionada ali. E isto, veja, na medida em que se intensifica o debate filosófico, por exemplo, dentro das universidades, a coisa fica cada vez mais assim. Todo mundo está aludindo a alguma coisa que não está mencionada ali, né? A dificuldade de imperar da modernidade. Sim. Porque a gente até conversava com o Bruno, a questão do Hermann Hesse, que estava lendo. A toda hora uma alusão. Sim. Uma alusão,
E se perde até Você se perde. nos símbolos que ele quer. Quer dizer, você tem que conhecer todo o meio cultural para você saber do que o sujeito está falando. Isso quer dizer que ela não abarca o meio cultural dentro dela. Ela está dentro daquele meio e ela só tem significado naquele contexto. Então você conhece o contexto. Agora, você vê, quando você lê um diálogo de Platão, você precisa muito menos. Tem um pouquinho de contexto, ajuda, tá certo? Mas tudo que está ali dentro está explicado ali dentro mesmo. Tá, né? Santo Tomás de Aquino, mesma coisa. Quer dizer, as dificuldades que você possa ter para ler, por exemplo, um filósofo escolástico ou para ler Aristóteles, são dificuldades de ordem técnica. Né? Então, por exemplo, o vocabulário escolástico, vamos dizer, e no caso, o conhecimento que você precisa ter da filosofia grega para você entender o Santo Tomás de Aquino, mas ali está citado, não é uma coisa que você tem que descobrir onde ele está aludindo a Aristóteles. Não, mas ele fala de Aristóteles, ele está citando. Tá certo? Então, eu não estou me referindo somente a alusões. Às vezes são coisas que nem passaram pela cabeça do autor, tá certo? Mas que são fundamentais para você entender o que ele está falando. Diga. Eu gostaria de saber, Olavo, se você comentou o processo geral, esse processo geral de, digamos assim, de maior dependência da filosofia de fatores externos, né? O fundamento da inteligibilidade da filosofia passa a ser fatores externos, psicológicos, etc. Eu queria saber se você já fez algum estudo, ou já vasculhou, ou já pensou nisso, de fazer uma pesquisa semelhante em relação ao desenvolvimento da teologia dentro da igreja. Se tem alguma possibilidade de fazer isso. Eu sou analfabeto de teologia. Mas dentro da filosofia que se desenvolve dentro da igreja? Sim, é possível. Certamente é possível que grande parte do pensamento católico, por assim dizer, ele é dialogal, quer dizer, as pessoas estão falando umas com as outras. Então, sem você saber qual é o outro lado do diálogo, você não entende o que o sujeito está falando. É como você pegar uma peça e apagar todas as falas de um dos personagens e os outros ficam falando no vazio. Né? Mas, às vezes, a coisa é pior do que isso. Por exemplo, no caso de Karl Marx, eu digo, como é que você vai entender o Karl Marx sem você saber como é que estava realmente o funcionamento do capitalismo na Europa na época? Não dá para saber. Você tem lá a versão que ele está oferecendo do capitalismo. Mas as coisas eram assim mesmo? Por que o levou a concluir que, com o tempo, vamos dizer, o lucro dos capitalistas aumentaria e o salário dos proletários cairia? Nós sabemos que aconteceu o contrário. Mas por que ele achou que ia ser assim? Que indícios ele tinha de que ia acontecer assim? Ele disse isso porque havia indícios ou é uma construção lógica apenas? Quer dizer, como tudo que ele está fazendo é feito assim ao fio de uma análise histórica, que ele está fazendo de fatos reais, então a inteligibilidade dele está nos fatos reais e não no que ele está escrevendo. Quer dizer, são uma espécie de filosofias em aberto, está entendendo? Que inclusive elas mudam de sentido. No outro contexto, elas são interpretadas de uma maneira completamente diferente. No marxismo, isso é absolutamente alucinante, porque cada um que vem dá uma interpretação completamente diferente, chega a dizer o contrário do que o outro dizia, e, no entanto, ainda continua a ter o mesmo nome de marxismo, está entendendo? É a mesma coisa que, sei lá, Santo Tomás de Aquino, de repente, virou protestante, está entendendo? Mas aquilo continua sendo chamado de tomismo e o pessoal acha que é católico, né? É uma coisa mais ou menos assim. A tradição marxista, nesse sentido, é um negócio de levar a gente à loucura. Quer dizer, quando entra, por exemplo,
O Georg Lukács com aquela ideia da, vamos dizer, a consciência possível do proletariado. O que é consciência possível do proletariado? A consciência que você acha que ela vai ter, que eles vão ter no futuro, se você fizer tal e qual coisa hoje em dia. Fala, peraí, mas é a consciência possível do proletariado ou a consciência que eu estou injetando no proletariado? Não dá para saber. Professor, no caso... No caso específico, que acho que daqui eu vou falar alto, né? No caso específico no caso específico do marxismo, o que eu vejo, principalmente nos debates que a gente tem lá na universidade, e vejo com as pessoas mesmo recorrentes que a gente tem, a gente vê o seguinte: na verdade, essa questão de mais-valias, questão mais clássica, não é passada. É dada como passada quando eles falam. Eles falam muito em do teor da dialética da transformação. Essa é que eu vejo que é o foco onde que eles geralmente falam. Bom, mas dá para você entender que qualquer coisa pode ser dialética da transformação. Pois eu acho que essa coisa qualquer... Isso não quer dizer nada, pô. Né? Quer dizer, no fim, eles vão pegar 2 ou 3 termos, não é nem conceito de Marx, e vão usar esses termos botando lá o sentido que eles quiserem. Mas isso já começa com o Lenin, quando o Lenin diz, bom, nós vamos fazer... Aqui não tem proletariado, mas nós vamos fazer uma revolução proletária, daí nós criamos o proletariado. Eu digo, opa, e o proletariado vai fazer a revolução proletária para quê, se você já fez? Quer dizer, aí já não dá mais para você discernir o que é a teoria que eles estão tentando explicar, do que é uma situação de fato, que a ação deles mesmo criou. Quer dizer, o que é teoria, o que é profecia autorrealizável. O proletário vai pensar assim porque eu vou ensinar ele a pensar assim. Entendeu? Eu acho que essa, vamos dizer, por um lado, no marxismo existe eu acho que é uma inspiração boa, quer dizer, de pegar a relação da teoria com a prática. Quer dizer, as ideias, o significado das ideias não está só no seu, vamos dizer, no seu sentido explícito, verbal, tá certo? Mas está na ação que elas desencadeiam, tá certo? E na finalidade com que são usadas para isso naquele momento. Bom, essa é uma observação muito boa, de fato acontece assim. E pior, acontece cada vez mais assim, né? Mas uma coisa é a articulação de teoria e prática, outra coisa é a confusão das duas, onde você já não sabe mais o que é teoria e o que é prática. Então daí vira profecia autorrealizável mesmo. Só que para os fins do movimento revolucionário não interessa. Interessa se produzir o resultado e se quem está no poder somos nós. Então você diz que a teoria funcionou, embora você tenha feito uma coisa completamente diferente do que ela recomendava. E isto, em termos do movimento revolucionário, vale. Quer dizer, você não precisa saber explicar as razões do seu sucesso. Você imagina, por exemplo, a explicação marxista do sucesso da Revolução Cubana. Não é qual seja a explicação. Mas a explicação verdadeira foi o seguinte: os americanos não aguentavam mais o Batista, mandaram ele sair de lá, e o primeiro que estava na fila, que foi o Fidel Castro, entrou. Essa foi a causa real do sucesso. Quer dizer, os americanos fizeram a revolução, tiraram o inimigo do lugar, criou um vazio, eles foram para a Serra Maestra e ninguém resistiu. Isso foi a causa real, mas essa não é uma explicação marxista válida. Quer dizer, foi a potência imperialista que criou a Revolução Proletária para vocês? Essa é a realidade, mas essa realidade é tão contra a teoria que não tem que inventar outra. Mas é claro, que no século XX todo o discurso marxista é sempre um discurso pretextual. Ele não está dizendo o que as pessoas estão fazendo realmente. É uma explicação retroativa para acalmar o pessoal do partido. Tá certo? E a explicação ela vai se afastando cada vez mais, vamos dizer, da realidade das coisas. Quer dizer, você está seguindo uma lógica de uma ação aqui por este lado. Mas essa lógica da ação não tem nada a ver com a teoria. Então, você tem que modificar a teoria, né, para que as pessoas acreditem que você está aplicando a teoria. Então, é claro que é tudo uma ilusão, é tudo uma mentira.
Né? Quer dizer, o elemento de mentira, de fingimento, ele também vai aumentando com o tempo. E note bem, isso aí não são os marxistas que fazem isso aí todo mundo faz. Ninguém fez na escala que eles fizeram, mas depois que eles fizeram, os outros falam, bom, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, senão eles passam em cima de nós. Então, por exemplo, vamos dizer, certas contradições inerentes, vamos dizer, ao sistema liberal-democrático. Então, Marx dizia que a burguesia vai criar o proletariado, vai precisar de um proletariado cada vez maior, e como o proletariado é quem tem o domínio das máquinas, dos meios de produção, no fim das contas, os proletários vão perceber, quem manda nesse negócio aqui somos nós já estamos mandando. O burguês, o chefe nunca vem aqui, ele só fica fazendo conta lá no escritório, quem manda no negócio somos nós. Então, é uma situação de fato, que será simplesmente reconhecida e oficializada, por assim dizer. Isso é o que ele disse. Mas isso nunca aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu o contrário. Os capitalistas ficaram cada vez mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos. E chegou uma hora em que era impossível para eles continuarem exercendo a sua atividade como simples capitalistas concorrendo com outros capitalistas. Não dá mais, a coisa cresceu demais. Então o quê? Então nós temos que mandar no Estado. E temos que criar um sistema monopolístico. Então, quem destrói o capitalismo? São os maiores capitalistas. Não é o proletariado. Isso quem percebeu foi um economista austríaco, o Schumpeter. O Schumpeter disse que isso ia acontecer, aconteceu mesmo. Os capitalistas destruirão o capitalismo e vão criar outro negócio. Hoje você pode chamar de globalismo, do que você quiser. Mas, do ponto de vista marxista, tá certo? Você vai ter que dizer que isso ainda é o capitalismo. Eles chamam de capitalismo monopolista. Eu li do Paul Baran, capitalismo monopolista, que saiu nos anos 60, tentando explicar mais ou menos esta situação. Tá certo? Mas isso não explicará por que esses capitalistas monopolistas ou globalistas sempre apoiam as políticas de esquerda e financiam movimentos comunistas de toda parte. Eu sei porque eles fazem isso. Eles já fizeram a conta e disseram, olha, a economia comunista é impossível, o que vai acontecer é o quê? É uma economia tipo fascista, que você tem um Estado monstro e meia dúzia de grupo econômico que é parceiro. E quem que vai ganhar com isso? É nós mesmos. Então, aconteça o que acontecer, nós vamos ganhar de qualquer modo. Então, você pode incentivar, né? Se você vê, por exemplo, esse livro que eu estou lendo agora, Cuba Nostra, o autor chama-se Alain Amar, as negociatas enormes entre o governo cubano e grandes grupos econômicos, é um negócio assim, estrondoso, né? Então, o que é aquilo? É uma economia fascista, meio mafiosa, que é o que é possível fazer. A economia fascista e mafiosa funciona. Ela é horrível, mas ela funciona. Ela pode durar indefinidamente. Claro, é Arco Batista, Odebrecht. Odebrecht não está fazendo construção lá em Cuba. André de Gutierrez. Os caras viraram. Então, China é a mesma coisa. Só que acontece isso. O Ludwig von Mises sabia isso na década de 20. Agora, acontece o seguinte, que o Instituto Mises ficava na parte da Alemanha, da parte de Berlim, que foi ocupada pelos soviéticos. Então, quer dizer, que os soviéticos pegaram todos os papéis do Instituto e levaram tudo para Moscou. E eles devem ter lido, eu suponho que eles leram aquele negócio e falaram, raios, é assim mesmo. Né? E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós fazemos parceria com esses caras, pô. E isso funciona. E foi isso que permitiu que, caindo o comunismo, entre aspas, os mesmos caras continuassem no poder, né? Só que agora fazendo parcerias pessoais com milionários e ficando eles próprios milionários. Melhorou muito para eles, né? Então, assim, a economia comunista pode tirar o cavalo da chuva. Não é, por isso que eu acho inútil discutir o comunismo do ponto de vista econômico. Todos os liberais brasileiros só fazem isso. Eles querem provar que o capitalismo funciona mais do que o comunismo. Eu digo, isso não é difícil porque o comunismo não funciona nada.
Tá certo? Então você já ganhou a parada. O problema não é esse, o problema é economia liberal versus economia fascista. Esse é o problema real. Você vê, e são outros paradoxos. Por exemplo, o Ronald Reagan, ele se elegeu presidente com a promessa de diminuir as despesas do Estado. Mas, bom, mas isso é política interna, né? Política econômica americana. Acontece que os Estados Unidos não estão no vazio, estão num contexto internacional e tem a competição com a União Soviética. Para competir com a União Soviética, precisava o quê? Aumentar o orçamento militar. Então ele fez o contrário do que ele prometeu na campanha e deu uma rasteira na União Soviética e todo mundo acabou aplaudindo, embora ele tivesse feito o contrário do que prometeu na campanha. Quer dizer, ele aumentou a despesa estatal formidavelmente. Não para fins econômicos, mas para fins estratégicos, né? Também tem isso, esse pessoal que defende a economia liberal. Temos que privatizar, temos que... Fala, bom, muito bem, tudo isso funciona se você pegar uma nação isolada e ver só, vamos dizer, a saúde da economia local. Mas e o contexto internacional? E a competição? Como é que você vai fazer? Porque dentro do seu país, as empresas competem umas com as outras, mas o seu país compete com outro país. Então, ele, de certo modo, é uma empresa. O Estado, então, é uma empresa. Não tem como escapar disso aí. Então, esses problemas, eles não têm solução. Por isso que esse negócio vai ficar assim. Eu acho que novidades econômicas nós não vamos ver no mundo. Vai ficar um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo. Um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo. Eles querem pensar só o econômico, mas isso não é possível, né? Porque o outro país é o negócio do Garrincha, você já avisou o outro time, né? Aqui nós vamos privatizar tudo, nós vamos privatizar até as Forças Armadas. O seu vizinho que está armado até os dentes é ótimo. E agora nós vamos competir com empresas de segurança, é isso? Não sei ainda. É porque na emenda... Não, já estou falando hoje. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.